Bem, de volta, vamos voltar a conversar com nossos convidados. Um dos temas mais emblemáticos dessa discussão toda sobre a Amazônia é a exploração do petróleo e gás. E a bola da vez é a margem equatorial. Esse embate que está ocorrendo entre a Petrobras e o IBAMA sobre a prospecção de petróleo em alto mar na costa do Amapá. Esses postos exploratórios, para quem não sabe, ficam a 550 quilômetros da costa do Rio Amazonas. A gente fica se perguntando, se fica a 550 quilômetros da foz do Rio Amazonas, tem gente que fala ali que tem barreiras de corais, tem não sei o quê. Talvez a doutora Isabela aqui sabe. Essa discussão tem sentido, doutora Isabela? Olha, eu entendo que a população fique alarmada, mas eu acredito que falta muita informação técnica, né? A informação, acredito que ela não está sendo passada com todos os seus detalhes técnicos e por isso que a população fica alarmada. Por exemplo, falam de exploração de petróleo na foz da Amazônia, mas como você bem colocou, está a 500 quilômetros da foz da Amazônia. Então, não sei por que se fala de foz da Amazônia, não deveria ter sido utilizada essa expressão. O outro ponto interessante de se observar é que a indústria do petróleo e gás é uma indústria que traz muito investimento, muito dinheiro para qualquer região. Esse dinheiro, se ele for bem aplicado, aí ele precisa ter uma destinação, os tributos, todos os recursos gerados por esse dinheiro serem investidos em saúde, em educação, isso pode revolucionar uma região pobre. A gente, por exemplo, vê estados que hoje, países que hoje são entre os primeiros do IDH do mundo. Historicamente, no século XX, eles exploraram o petróleo, basearam a sua economia na exploração do petróleo e, com essa riqueza, conseguiram diversificar essa economia. Um exemplo é a Noruega. A Noruega explora petróleo até hoje. Com a riqueza do petróleo, ela também não ficou refém. Isso é um ponto muito importante, você não pode ficar refém de um único produto, mas você pega essa riqueza e financia maciçamente a educação, financia maciçamente a diversificação da economia, investimento em outros setores da economia, por exemplo, em projetos para micro e pequenos negócios acontecerem. Então, é possível sim, a partir da exploração do petróleo, você mudar para melhor uma realidade. Agora, existem também casos em que a exploração do petróleo não melhorou a qualidade de vida da população local. Um exemplo disso é na Nigéria. A Nigéria ultrapassou a África do Sul como o maior PIB da África, do continente africano, e a população local não parece estar sendo a mais beneficiada disso. Então, eu acredito que, se for para explorar o petróleo na margem equatorial, ele pode sim ser explorado, na minha percepção, mas ele vai ter que ser explorado com o direcionamento dessa riqueza para a geração de real desenvolvimento. Os tributos sendo aplicados em saúde, em educação, a gente já tem até, por conta do pré-sal, uma norma brasileira que direciona parte dos recursos para a saúde e educação, os recursos oriundos, os royalties, né? Os chamados royalties oriundos do petróleo, e também a diversificação de negócios. Essa mesma norma, ou uma outra norma, também direciona parte dos recursos dos royalties para a diversificação de negócios, incluindo negócios da bioeconomia, negócios com uma perspectiva sustentável. Portanto, eu acredito que a exploração da margem equatorial pode sim ser uma excelente chance de desenvolvimento para a região se esses recursos forem bem aplicados, essa riqueza gerada for bem aplicada. E aí não cabe à Petrobras exclusivamente esse trabalho, vão caber aos governos, né? Ao governo nacional, aos governos dos estados, aos municípios que vão receber esses royalties, pegarem esse dinheiro e aplicarem em saúde, aplicarem em educação, aplicarem em projetos de outras matrizes econômicas para diversificar a economia. E sobre a questão do risco de impacto ambiental, vejam, eu, por exemplo, trabalhei no Porto do Itaqui. E dentre todas as empresas que estão lá no Porto do Itaqui, aquela que mais possuía equipamentos para combater imediatamente o derramamento de óleo era a Petrobras e a Transpetro, né, que é subsidiária da Petrobras. Então, a Petrobras hoje, na verdade, ela é, no Brasil, a empresa que tem mais equipamentos para combater derramamento de óleo, e em todos os poços das últimas décadas que têm sido perfurados, inclusive poços testes aqui na margem equatorial, não teve derramamento nenhum, foi, digamos, tranquilo em relação a isso.
Portanto, sim, claro, riscos existem, mas nenhuma atividade econômica é isenta de risco. Qualquer atividade econômica tem riscos. E aí, se o risco for muito bem controlado, eu acredito que é possível explorar esse petróleo sem ter nenhuma incidência, nenhum acidente de derramamento de óleo, e qualquer problema que tiver tem que ter os equipamentos de prontidão à espera, como a Petrobras já tem. E aí, por fim, sobre a questão que muita gente levanta, que seria um paradoxo explorar petróleo agora, porque as matrizes energéticas têm que caminhar para matrizes renováveis. Eu entendo essa percepção, eu entendo que sim, a gente tem que caminhar, eu defendo que a gente tem que caminhar para matrizes energéticas renováveis de baixo impacto, como solar e eólica, mas ao mesmo tempo a gente tem ainda uma janela, alguns anos, né, uma janela de oportunidade para explorar essa riqueza do petróleo, enquanto o petróleo, digamos, ainda tem valor, né? Enquanto ele ainda pode trazer riqueza econômica. Então, fica a grande pergunta, não sou eu que vou responder isso, eu acho que a população tem que participar do debate. A gente quer aproveitar essa janela de oportunidade, e aí, se essa janela de oportunidade, se essa riqueza que está ali for aproveitada, ela tem, como eu falei anteriormente, que servir para criar um legado positivo. E a única forma de servir para criar um legado positivo é ser investido em educação, em áreas prioritárias, inclusive na diversificação da economia. Isso são pontos importantes que a doutora Isabela colocou. Primeiro, lembrar aqui uma questão. Toda essa polêmica em relação à exploração na margem equatorial, ela não foi feita, até onde eu sei, a nível internacional, uma decisão dos Estados Unidos de retomar a exploração de petróleo lá no Alasca. E é um bioma quase tão santuário quanto a Amazônia, se não for do mesmo nível, né? Então, às vezes me preocupa um pouco essa submissão que o país carrega de eu não posso explorar a Amazônia. Mas o petróleo e o gás, ele é um ativo igual aos outros ativos que tem na Amazônia. Ou você faz isso de forma responsável, ou você não faz. E aí volta a outra questão que a doutora Isabela colocou assim, se os recursos, que na verdade são os royalties, né, os impostos e tudo mais, geração de emprego, forem adequadamente alocados, o legado é positivo. Mas isso aí não cabe a quem explora, cabe à sociedade, cabe aos governos, né? Tanto os governos estaduais quanto os municipais, eles recebem royalties, né? São Luís vai receber, porque parte dos poços vão ser perfurados aqui na nossa costa. Mas aí me veio outra questão, que, por exemplo, lá na Amazônia já tem a exploração do gás natural lá na Bacia do Urucu, né, que gera royalties lá para a região, para todos os municípios. Todos os municípios. Como é que isso alavancado, junto com a educação, a gente pode criar um ciclo positivo para o empreendedor? Então, você tem alguma coisa que o Sebrae já pensou nisso, Daniel? Sim, com certeza, né? O Sebrae ele tem um programa de educação empreendedora, no qual a gente já trabalha desde o ensino fundamental até o ensino superior, trabalhando, né, conversando com esses jovens e levando isso principalmente para os professores que estão aí, né, no dia a dia com esses alunos, sobre a cultura empreendedora, né? O que é a cultura empreendedora? Não é só abrir um negócio, mas por exemplo, incentivar que esses alunos tenham proatividade, criatividade, tenham um olhar, né, para o seu território, para que eles possam desenvolver esse território, onde eles possam exercer a liderança, tenham poder de decisão, tenham também poder, né, tenham a capacidade de ter uma massa crítica, como Isabela falou, de começar a cobrar também, né, do setor público, né, que, por exemplo, que esses royalties sejam aplicados, né, para a educação, ali para o desenvolvimento. Então, o Sebrae ele já vem trabalhando com a educação empreendedora em toda essa região, também na parte toda da Amazônia Legal, com esse programa. Inclusive, esse ano nós estamos fazendo 10 anos desse programa. Então, é interessante, a gente começou e está ampliando a nossa atuação. Eu acho que disseminar a cultura empreendedora e é por meio da educação que a gente vai conseguir realmente mudar muito, né, desse papel da atuação, né, eu digo, das nossas comunidades, do nosso povo, da nossa sociedade. Bem, essas questões todas que foram levantadas aqui são importantes, né? Como é que é esse diálogo do poder público com órgãos como o Sebrae, as organizações governamentais.
Como é que é esse diálogo com os municípios? Você já falou das salas, né, de empreendedor que são dos municípios aqui. Se tem no Maranhão, tem em toda a região amazônica, Sim. me parece que sim. Como é que é essa colaboração, essa cooperação? Hoje o Sebrae tem algumas estratégias, né, de trabalhar, né, tanto o poder público com esse olhar para o desenvolvimento também da sociedade, né. Uma delas, a gente tem a formação de ecossistemas de inovação. Balsas, por exemplo, e aquele território já tem ecossistemas de inovação e vão integrar aqueles atores com a proposta do desenvolvimento, né? De integrar, inclusive, ações, porque o que acontece também muito são ações repetidas, ações que levam retrabalho e ações, né, que ficam, por exemplo, só na cabeça do gestor público, onde não é nem discutido com a sociedade. Além disso, a gente tem um programa chamado Cidade Empreendedora, né, que é um programa que a gente tem uma parceria com o governo estadual. São Luís até entrou nisso, né? Isso, exato. O São Luís está no programa Cidade Empreendedora e essa parceria com o governo estadual que vai levar para os municípios, onde a gente também trabalha a área pública, políticas públicas que são importantes para o desenvolvimento daquele município, para que, por exemplo, como Isabela comentou, a gente precisa de um espaço favorável para empreender, né, ou para que a gente possa trabalhar a educação de uma forma diferenciada. A educação vem mudando há muito tempo, né, e hoje a gente ainda continua trabalhando a educação dos mesmos 20 anos atrás. Então, na verdade, a gente precisa trazer políticas públicas e dentro do programa Cidade Empreendedora, a gente trabalha desburocratização, a gente faz que, por exemplo, que aqueles negócios da região possam fornecer para as prefeituras. Então, nesse sentido, algumas estratégias estão sendo trabalhadas pelo Sebrae, como o ecossistema de inovação, o programa Cidade Empreendedora, motivar, por exemplo, né, a nossa comunidade também a desenvolver negócios inovadores, como são as startups, né? Aproveitar essas oportunidades que existem. Elas serão infinitas, elas serão finitas. Mas aí eles têm que aproveitar essas oportunidades para que eles possam crescer, gerar renda, né, para aquele local. Então, essas são estratégias que o Sebrae já utiliza. Bem, a gente infelizmente está terminando aqui o programa, né? Essa discussão é muito rica e perpassa aí discussão sobre vários ramos, todas, talvez chegar e pegar um ramo específico da bioeconomia aqui e vir discutir. Mas queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Isabela Pisse. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo meu, Arthur. É um prazer muito grande discutir sobre desenvolvimento sustentável, que eu brinco que não é apenas meu tema de trabalho, é o tema da minha vida. Eu, na minha vida inteira, pesquiso sobre isso, todos os meus estudos, a minha atuação dentro da minha empresa, em outros setores que eu ocupo ou já ocupei, foram sobre desenvolvimento sustentável. Eu acredito que a gente precisa fazer o Brasil se desenvolver, em especial as regiões mais pobres. Nós estamos em um dos das regiões mais pobres do Brasil. Inclusive, voltando aqui ao tema da margem equatorial, essa riqueza, como eu falei, se ela for bem aproveitada, ela pode beneficiar a mudar a vida, né, de milhares de pessoas. Então, a minha perspectiva é, se vamos exploremos da forma ambientalmente correta, com todas as medidas mitigadoras, que existe tecnologia para isso, para colocar medidas mitigadoras, e coloquemos todos esses recursos direcionados para educação, principalmente, e diversificação da economia, também que o Sebrae ajudando a diversificar a economia. Porque aí eu volto a falar a palavra legado, que eu já falei antes, que você tem falado agora. A gente precisa criar um legado para as futuras gerações. Não dá para daqui a 10, 20, 30 anos a gente ainda ter uma população tão pobre como nós temos hoje. A gente precisa cuidar do saneamento básico, a gente precisa cuidar da primeira infância, da educação superior, e para tudo isso a gente tem que ter dinheiro, né? Às vezes as pessoas querem tudo isso, mas são contra atividades econômicas e se esquecem que para a gente ter essas prestações sociais a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de atividades econômicas que vão gerar tributos, que vão gerar trabalho, renda, e se a gente não tiver elas, a gente vai permanecer eternamente na pobreza. Então temos que fazer tudo de forma responsável, sim, né? Por isso que eu estudo desenvolvimento sustentável, para conseguir encontrar soluções de como fazer as atividades econômicas acontecerem de forma ambientalmente responsável e em benefício da sociedade, para a gente deixar um legado para as futuras gerações. Muito bem. Daniel, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo trabalho aí do Sebrae.
Obrigada, queria, Arthur, só deixar, né, uma pequena dica, né, para quem, né, tem essa temática da bioeconomia, né, para o desenvolvimento de negócios. O Sebrae está com esse programa em Nova Amazônia, abracem essa oportunidade. Eles vão escolher várias ideias. É um edital que vai sair agora. É o edital que já está vigente, vai até o dia 3 de outubro. Quem está com ideias, né, relacionadas à bioeconomia, montem a sua ideia, escreva a sua ideia. Isso vai ter uma premiação? Isso, vou já falar da premiação. Então, essas ideias vão ser mentoradas durante 4 meses e depois o Sebrae vai escolher as 3 melhores ideias que vão receber uma premiação, né, e é uma premiação em dinheiro. E ano que vem a gente vai estar selecionando, né, essas outras empresas, né, que vão passar por aceleração. Para esse primeiro momento, né, quem tem só uma ideia relacionada ao tema, pode escrever sua ideia, mas no segundo momento a gente já vai solicitar empresas com CNPJ. Então aproveitem, né, essa oportunidade, né, porque terão bolsas, né. Então é um momento, né, de a gente agarrar essa oportunidade e desenvolver aí muitos negócios, né, que são importantes para a Amazônia Legal. A gente fica por aqui, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento de Apolo Energia Solar e Vero Vino. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.